Fabulosa visão de Jung: Cristo, a religião e a psicoterapia. Parece-me que, paralelamente à decadência da vida religiosa, o número de neuroses vai aumentando consideravelmente. Entretanto, não há qualquer estatística que ateste este crescimento. Mas uma coisa me parece certa: o estado de espírito geral do europeu mostra mais ou menos por toda parte uma ausência inquietante de equilíbrio. Não se pode negar que vivemos em uma época de grande agitação, de nervosismo, de atividades mais ou menos desordenadas e de notável desconcerto em tudo o que se refere às concepções do mundo. No seio de minha clientela, que provém, sem nenhuma exceção, dos meios cultos, figura um número considerável de pessoas que me consultaram. Não porque sofressem de uma neurose, mas porque não encontravam um sentido para suas vidas ou porque se torturavam com problemas para os quais a filosofia e a religião não traziam qualquer solução. Alguns pensavam que eu talvez possuísse alguma fórmula mágica, mas tive prontamente de desenganá-los, dizer-lhes, e isto nos leva aos problemas práticos, que eu também não possuía qualquer resposta pronta. Tomemos, por exemplo, a mais frequente e a mais comum dessas questões, a do sentido da vida. O homem moderno, saber a sociedade, o que o pastor vai responder a essa interrogação e mesmo o que ele deve responder. Do filósofo, essas pessoas geralmente riem. Do médico, de clínica geral, não espero muita coisa, mas do especialista da alma, que passa seu tempo a analisar o inconsciente, quem sabe? Afinal de contas, ele não terá alguma coisa para dizer? Talvez se possa esperar que ele tenha desenterrado dos subterrâneos obscuros da alma, entre outras coisas, também um sentido para a vida que poderíamos adquirir barato, em troca do pagamento dos honorários. Por isso, constitui quase um alívio da consciência para qualquer pessoa séria saber que o próprio médico nada tem a dizer a priori sobre o assunto. E assim a pessoa se consola, sabendo que não errou o alvo que estava ao seu alcance. É muitas vezes por meio desse contato que se abre o caminho da confiança em relação ao médico. Descobri que há no homem moderno uma resistência invencível contra as opiniões pré-fabricadas e as verdades tradicionais que se pretende impor. O homem moderno é como um bolchevista para o qual todas as formas e normas espirituais anteriores perderam de algum modo a validez. E assim ele quer experimentar com o espírito o que o bolchevista faz com a economia. Em face dessa tendência do espírito moderno, qualquer sistema da igreja católica ou protestante, budista ou confucionista se acha numa situação incômoda. É inegável que entre os modernos existem naturezas destruidoras, perversas, tipos originais degenerados, desequilibrados, que não se sentem bem em parte alguma e que, por conseguinte, aderem a todos os novos experimentos e a todos os movimentos, aliás, com grande dano para esses últimos, na esperança de descobrir aí, enfim, aquilo que possa atenuar suas próprias deficiências. Evidentemente, por força de minha profissão, conheço um grande número de pessoas de nossa época e, consequentemente, também os sujeitos patológicos, assim como os normais. Mas façamos abstração dos sujeitos patológicos. Os indivíduos normais não são tipos originais doentios, mas muitas vezes homens particularmente capazes, bons e corajosos. Entretanto, não é por maldade que rejeitam as verdades tradicionais, e sim por motivos de correção e de honestidade. Eles sentem globalmente que nossas verdades religiosas se tornaram de alguma forma ocas e vazias, ou não conseguem harmonizar sua concepção das coisas com as verdades religiosas, ou então sentem que as verdades cristãs perderam sua autoridade e justificação psicológica. As pessoas não se sentem mais salvas pela morte de Cristo e não conseguem mais crer. Feliz, por certo, é aquele que pode crer em alguma coisa, mas não se pode obter a fé pela força. O pecado é qualquer coisa inteiramente relativa. O que é mal para um é bom para o outro. Por que Buda não teria tanta razão quanto Cristo? Creio que todos aqui conhecem essas questões e dúvidas tanto quanto eu. A análise freudiana coloca todas essas coisas de lado, declarando-as impróprias, porque, na sua opinião, trata-se, quanto ao essencial,
de recalques da sexualidade, fatos encobertos por pretensos problemas filosóficos e religiosos. Quando se estuda em sua realidade um caso individual em que surgem problemas dessa natureza, logo se constata efetivamente que o domínio sexual se acha perturbado de maneira muito singular, de modo geral, a esfera inteira dos instintos inconscientes. Freud explica toda a desordem psíquica partindo da existência dessa desordem sexual e se interessa unicamente pela causalidade dos sintomas psíquicos sexuais. Assim procedendo, ignora completamente que existem casos em que as pretensas causas estavam presentes desde há muito, mas não se manifestavam até que alguma perturbação da atitude consciente fizesse o indivíduo sustobrar na neurose. Esse procedimento é semelhante ao que aconteceria se, num barco que fosse a psique, por ter se aberto um rombo no seu casco, a tripulação se interessasse essencialmente pela composição da água que rompesse no casco, ao invés de esforçar-se por tapar o buraco. A perturbação da esfera sexual não é um fenômeno primário, mas constitui, como tal, um fenômeno secundário. A consciência perdeu seu sentido e sua esperança. Tudo se passa como se um pânico tivesse irrompido. Comamos e bebamos, porque amanhã estaremos mortos. Este estado de alma, nascido em seres que perderam o sentido de sua existência, determina a perturbação do mundo subterrâneo e desencadeia os instintos domesticados a duras penas. O motivo pelo qual alguém se torna neurótico está tanto no presente como no passado. Só um motivo atualmente existente pode manter viva uma neurose. Uma tuberculose existe hoje não porque há 20 anos houve uma infecção de bacilos tuberculosos, mas porque o sujeito apresenta, no momento, focos bacilares em rápido desenvolvimento. Onde e como teve lugar a infecção é de todo secundário. Mesmo o mais exato conhecimento dos antecedentes do enfermo não o curaria da tuberculose. A mesma coisa acontece com a neurose. É por essa razão que sempre levo a sério os problemas religiosos que um paciente me submeta. Eu os considero como causas possíveis de uma neurose. Mas se os levo a sério, devo confessar a meu paciente. Sim, você tem razão. Pode-se sentir as coisas como você o faz. Buda pode ter tanta razão quanto Cristo. O pecado é relativo e não se vê realmente como e por que motivo deveríamos sentir-nos salvos pela morte de Cristo. Confirmar o doente nessas suas dúvidas é certamente muito fácil para mim, enquanto médico, mas é difícil para o pastor. O paciente percebe a atitude do médico como resultante de uma compreensão, ao passo que tomará as hesitações do pastor como reflexo de um aprisionamento deste na história ou na tradição, atitude que o separaria, humanamente, do enfermo. E o paciente pensa consigo mesmo: se assim é, o que acontecerá? E o que irá dizer o pastor quando eu começar a falar de todas aquelas coisas que perturbam minha vida instintiva? Com toda razão, o paciente esperará que o pastor esteja muito mais preso ainda aos seus conceitos morais do que os seus pontos de vista dogmáticos. Podemos lembrar, nesse contexto, a anedota deliciosa que se conta a respeito do lacônico presidente Coolidge. Um domingo pela manhã ele saiu e, ao retornar, sua mulher lhe perguntou: "Onde estiveste?" "Na igreja." "E o que disse o pastor?" "Ele falou do pecado." "E o que disse ele sobre o pecado?" "Ele foi contra." Dir-me-ão que o médico, nessa perspectiva, pode facilmente ser compreensível. Mas nós nos esquecemos de que entre os médicos também existem naturezas morais e que entre as confissões dos pacientes há algumas que o médico também tem certa dificuldade em digerir. E, no entanto, o interlocutor não se sentirá aceito enquanto não for admitido aquilo que há de mais sombrio nele. Ora, nessa aceitação não se trata apenas de palavras, e a elas se pode chegar em função da mentalidade de cada um e da atitude que se adota no confronto consigo próprio e com seu lado sombrio. Se o médico quer conduzir a alma de alguém, ou mesmo somente acompanhá-la, é preciso que, pelo menos, que esteja em contato com ela. Esse contato, entretanto, não se estabelecerá enquanto o médico mantiver uma atitude de condenação no que diz respeito à pessoa que lhe foi confiada. E nada diga acerca dessa condenação ou que a exprima mais ou menos claramente, isso em nada altera as consequências produzidas por sua atitude no paciente.
Mas também não adianta assumir uma atitude inversa e dar sempre razão ao paciente em qualquer circunstância. Esse procedimento determinará o mesmo alinhamento que uma condenação moral. O contato com efeito só se estabelece graças a uma objetividade isenta de qualquer preconceito. Essa afirmação tem um aspecto quase científico. Alguém poderia confundir o meu pensamento com uma atitude puramente abstrata e intelectual. Ora, o que aqui estou dizendo é algo inteiramente diverso. Trata-se de uma atitude humana profundamente respeitosa em relação ao fato, em relação ao homem que sofre esse fato, em relação ao enigma que a vida desse homem implica. O homem verdadeiramente religioso assume precisamente tal atitude. Ele sabe que Deus criou todas as espécies de estranheza e coisas incompreensíveis e que procurará atingir o coração humano pelos caminhos mais obscuros possíveis. É por isso que a alma religiosa sente a presença obscura da vontade divina em todas as coisas. É essa atitude que pretendo designar quando falo de objetividade isenta de qualquer preconceito. Ela constitui desempenho moral do médico, o que não deve sentir repugnância pela enfermidade e pela podridão. Não se pode mudar aquilo que interiormente não se aceitou. A condenação moral não liberta, ela oprime e sufoca. A partir do momento em que condeno alguém, não sou seu amigo e não compartilho de seus sofrimentos. Sou o seu opressor. Isso não quer dizer, evidentemente, que nunca se deva condenar alguém. Mas não se deve condenar ali onde se espera e se pode ajudar alguém a melhorar sem recorrer a essa condenação. Se um médico quer ajudar um homem, deve primeiramente aceitá-lo tal como é. E não poderá fazer isso enquanto não se aceitar a si mesmo previamente tal como é, em seu ser, com todas as suas falhas. Isso talvez pareça muito simples, mas o que é simples em geral é sempre o mais difícil. De fato, a simplicidade constitui a arte suprema, e assim a aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e centro de toda uma concepção do mundo. Que eu faça a um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome de Cristo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro porventura que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Assistimos aqui a uma inversão total da verdade cristã, pois já não temos mais amor nem paciência, e somos nós próprios a dizer ao irmão que está dentro de nós: Raca, condenando-nos dessa forma a nós próprios e irando-nos contra nós mesmos. Exteriormente, dissimulamos aquilo de que somos feitos e negamos categoricamente haver encontrado à nossa frente esse miserável que habita dentro de nós. E mesmo que o próprio Deus se tivesse aproximado de nós, oculto sob esses traços repugnantes, nós o teríamos rejeitado milhares de vezes muito antes que o galo cantasse. Carl Gustav Jung, coleção completa, volume 11, Psicologia e Religião Ocidental e Oriental, capítulo 5, página 337 a 341.